Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto, e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões sobre o assunto chamado reformas, certo? Reformas no sentido de reformas protestantes que ocorreram ali, reforma e contra-reforma, que ocorreram no século XVI europeu, quando a Europa entra em graves conflitos religiosos. A questão 1 da Unirio vai trazer o seguinte enunciado: dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante no início do século XVI, destacamos alternativa A, declínio do nacionalismo no processo de formação dos Estados modernos. Essa alternativa está completamente equivocada, porque não havia nacionalismo nesse momento histórico, porque você não tinha os Estados nacionais modernos ainda consolidados. Então, você consolida a questão dos Estados nacionais nos séculos XVI, XVII, sobretudo no século XVIII, ou XVI e XVII, sobretudo, e aí você tem a criação de uma nacionalidade posterior. E o movimento reformista protestante não tem a ver com a questão da nacionalidade. Portanto, a questão alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer assim: o embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. Essa alternativa ela está condizente. Eu não acho que ela está 100% correta, mas ela é a que está mais correta dentre essas, que de fato, numa visão marxista da reforma, certo? Você pode analisar os processos históricos de acordo com inúmeras teorias, metodologias teóricas, certo? Ou paradigmas teóricos. O paradigma marxista, por exemplo, ele vai dizer que as reformas elas eram um embate entre o progresso do capitalismo comercial com as teorias religiosas católicas, ou seja, as teorias religiosas católicas que proibiam o lucro, certo, e que destinavam o trabalho apenas para as pessoas que eram consideradas servas, ou seja, não havia uma valorização do trabalho e nem do lucro, ia de encontro, em confronto com o progresso capitalista comercial, que visava o lucro e o trabalho. Certo? Então, a reforma da doutrina religiosa ela se deu muito por isso. Tanto é que os protestantes em si mudaram dos dogmas que vinham do catolicismo justamente a questão do lucro, certo? E a questão do trabalho. Certo? Então, na unidade 1, a alternativa B está correta. Na questão 1, a alternativa B está correta. A questão 2 vai dizer assim: fim do comércio de indulgências patrocinado pela Igreja Católica. O contrário, tá? A reforma protestante ela se deu pela venda de indulgências, tá? Foi um dos motivos que fez com que Martinho Lutero pregasse as teses em Wittenberg em 1517, em junho de 1517. Então a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer encerramento da liberdade crítica provocado pelo renascimento cultural. Pelo contrário, o renascimento cultural ele aumenta a liberdade crítica, ele não encerra a liberdade crítica. Tá bom? Essa alternativa está equivocada. E abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Tome cuidado, porque a Companhia de Jesus ela é uma reação à reforma protestante, ela é algo produto da contra-reforma, certo? Lá do Concílio de Trento, em 1543, 1547, 1553, certo? Em que a igreja ela reage ao avanço protestante, reafirmando os dogmas tradicionais da igreja. E um desses motivos, ou uma dessas consequências do Concílio de Trento, é a criação da Companhia de Jesus, que seria como é se fosse um exército de evangelização do Papa, tanto é que o indivíduo que opta por ser um sacerdote jesuíta, ele faz um 5º voto de obediência ao Papa, certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 2 da Unicamp, ela é uma questão aberta, que ela vai dizer o seguinte no enunciado: segundo Calvino, o homem já nasce predestinado à salvação ou condenado ou condenação eternas, e um dos sinais da salvação é a riqueza acumulada através do trabalho. Beleza, o que a questão está pedindo? Estabeleça a relação entre a expansão da doutrina calvinista
e o fortalecimento do capitalismo no século XVI. A expansão da doutrina calvinista ela tem total relação com o fortalecimento do capitalismo. Por quê? A doutrina da predestinação, certo, inerente na teoria calvinista, levava a crer que a acumulação de riquezas era a predestinação e que o trabalho era algo que fazia bem para o homem, ou seja, o homem ele estava destinado ao trabalho e à acumulação de riquezas. E o cerne do sistema capitalista é justamente, certo, a expansão das riquezas, ou seja, o ser humano que antes da doutrina calvinista, na doutrina católica, ele era proibido de acumular, certo? Acumular não era visto como algo que agradava a Deus. A doutrina calvinista, ela inverte esse valor e coloca o quê? A acumulação de riqueza como uma predestinação do ser humano, ou seja, ele é rico porque ele é predestinado a acumular e ele acumula por meio da valorização do seu trabalho, ou seja, aspectos que fortaleceram o sistema capitalista no século XVI. Tanto é que, se você for observar os protestantes que povoaram os Estados Unidos, estavam imbuídos desse ideário calvinista. Quem tem curiosidade, o aluno que tiver curiosidade, eu recomendo a leitura do texto do Max Weber, chamado Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, que demonstra bem como ocorreu esse processo de casamento, certo? De simbiose entre a doutrina calvinista e o fortalecimento do capitalismo nos séculos XVI, XVII e XVIII. Portanto, a questão 2 está respondida. Vamos agora à questão 3 da FATEC, que vai trazer o enunciado. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, a D, ou seja, o que ele está pedindo? Ele está falando o seguinte: o que ocorreu, quais foram as consequências do Concílio de Trento, certo? No sentido de assegurar a unidade da fé católica. Alternativa A, fortalecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. Primeiramente, você tem que analisar que a Contra-Reforma Católica, por meio do Concílio de Trento, ela buscou reafirmar os dogmas tradicionais da Igreja. Então, não pense que a Contra-Reforma ela foi feita no sentido de fazer concessões aos protestantes. Pelo contrário, a Contra-Reforma ela foi no sentido de reafirmar os dogmas tradicionais católicos. Dentre eles, esse de fortalecer a interpretação individual da Bíblia não estava dentre a questão do dogma tradicional católico. Lembrando que nesse momento histórico a Igreja acreditava que você deveria rezar no latim, que era algo que os protestantes achavam que deveria rezar nas suas línguas nacionais, certo? Então ela não buscou fortalecer a interpretação individual da Bíblia, tá certo? Então essa alternativa ela está incorreta. A alternativa B vai dizer assim: adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. Ao contrário, a Igreja, reafirmando seus dogmas tradicionais, ela instituiu o Index, que era uma lista de livros proibidos pela religião, certo, católica, e proibidos de circular em países católicos. Então ele não adotou, o Concílio de Trento e a Contra-Reforma Católica não adotaram atitudes mais liberais. Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer assim: criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. Também está incorreto. Se eu acabei de falar que o Concílio de Trento ele tinha como objetivo reafirmar os dogmas tradicionais católicos, não estava em pauta melhorar o relacionamento com os povos não cristãos, certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. A Igreja ela se viu encurralada, então ela reagiu reafirmando os seus dogmas tradicionais. Ela não reagiu fazendo concessões,
Então é muito importante que os estudantes tenham em mente essa linha teórica ou esse raciocínio no tocante à Contra-Reforma. A alternativa D, estabelecer uma corporação para o Sacro Colégio, pois dessa forma todas as nações cristãs estariam ali representadas. Também não. Se ela reforçou seus dogmas tradicionais, ela não iria abrir a igreja para decisões de outras nações cristãs. Ela ia se concentrar cada vez mais em si mesma. E a alternativa E vai dizer o seguinte: estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. Aí sim, a igreja criou uma delas, a Companhia de Jesus, e a igreja fez com que, para reafirmar os dogmas tradicionais católicos, ela tinha que estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, sobretudo na questão educacional. E é aí que a igreja começa de senhora feudal, esse processo que era da Idade Média, que ela era uma senhora feudal, ela passa a ser uma senhora educacional nos países cristãos, sendo a responsável pela educação da elite também, uma forma de manter a elite comprometida com a fé católica, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 4, certo, da UFMG, que vai dizer o seguinte: tome cuidado com esse tipo de alternativa, às vezes o candidato se confunde. Ele está falando o seguinte, todas as alternativas apresentam fatores que permitiram o avanço do anglicanismo. Beleza, todos aqui permitiram o avanço do anglicanismo, exceto um. Vamos lá. Alternativa A, a fusão de dogmas protestantes ao formalismo dos ritos católicos, isso permitiu o avanço do anglicanismo? Permitiu, certo? O anglicanismo, que ocorreu ali, a religião dos ingleses, certo? Que ela se junta com o catolicismo, depois ela separa do catolicismo por meio, aí nesse período histórico, no século XVI, com o cisma de Henrique VIII. Tá bom? Então, essa alternativa ela não está correta, porque ela permitiu, sim, o avanço do anglicanismo. A alternativa B, o avanço de doutrinas protestantes entre as camadas populares. O anglicanismo ele foi se distanciando da Igreja Católica quando doutrinas protestantes foram entrando no interior das camadas populares inglesas. Então já não tinha mais uma identificação da plebe inglesa com a religião católica, certo? E o Henrique VIII percebeu isso. E a monarquia, para ela sobreviver, ela precisava, certo, tomar alguma medida. Alternativa C, fortalecimento do internacionalismo do Papa a partir do Vaticano. É o contrário, é o enfraquecimento do internacionalismo do Papa a partir do Vaticano. Então, a religião anglicana, ela se avançou quando ela fortaleceu a figura do rei, em detrimento da figura do Papa, certo? Então o rei, que ele era um líder político, enquanto religioso também, mas ele estava submetido a um líder religioso maior, que era o Papa, ele estava em inferioridade política. Então, quando ele faz a reforma anglicana, ele se torna o líder político e o líder religioso, e o Papa passa a não ter mais jurisdição dentro da igreja, certo? Dentro da Inglaterra, da ilha da Grã-Bretanha, certo? Portanto, a alternativa C está correta e a alternativa D vai dizer o seguinte: o interesse das propriedades da igreja, precisamente suas terras. Outro objetivo também do avanço do anglicanismo é que era interessante o que tomar as terras da igreja, que a igreja tinha na Inglaterra. Então, com a cisma, o que o rei fez? O rei e os nobres que apoiaram a reforma anglicana tomaram as terras da igreja, certo? Não é só pela fé que acontecem as coisas ao longo da história da humanidade. Também ocorre pela questão do interesse mundano. Tá? Alternativa E, o objetivo do rei de fortalecer o seu poder absolutista monárquico, que eu acabei de falar, ele estava, enquanto um rei absoluto, submetido a uma autoridade religiosa maior. Então, para fugir dessa autoridade religiosa maior, o anglicanismo acaba ganhando espaço na Inglaterra. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 5, também conhecida como última questão, que vai trazer o seguinte enunciado. Na chamada Idade Moderna, a igreja sofria grandes críticas e um dos alvos era a prática da simonia, ou seja, o que é a simonia? A simonia é o comércio das coisas sagradas, venda de cargos eclesiásticos, de indulgências, contra as quais
Lutero pregou em Wittenberg em junho de 1517. Certo? Portanto, a alternativa A está correta quando ele fala que a simonia é o comércio das coisas sagradas, venda de cargos eclesiásticos e de indulgências. A alternativa B vai dizer que a simonia é a distribuição de terras da igreja entre os membros mais pobres do clero, não é. A alternativa C vai dizer que é o uso indevido das rendas da igreja pelo alto clero e o luxo das catedrais, também não é. E a alternativa D vai dizer que a simonia é o descaso do clero pelas coisas espirituais e o apego aos bens materiais, também está incorreto. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Nos dê uma força. Muito obrigado.